E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, que você sabe, ele é gravado aqui em Florianópolis, nossa ilha da magia do sul do Brasil, e se possível repercutindo, reverberando pelos 4 cantos do planeta. Comigo, Patrícia Lima, cerimonialista, Lauro Maeda, fotógrafo de casamentos. Lauro, estamos recebendo aqui, tendo a honra, nosso convidado hoje é internacional, né? Tendo a honra de receber aqui Sergi Escrivá, fotógrafo profissional, fotógrafo de casamentos, natural da Espanha, está nos visitando aqui, aproveitando para descansar um pouquinho, visitando Florianópolis, trabalhando um pouquinho também, porque não para. Tem mais de 20 anos de profissão, mas é uma história que começou ainda antes, acompanhando, vem de família, né? Acompanhando o pai. Depois tem uma história de engenharia que ele vai contar para a gente daqui a pouquinho, e depois realmente a profissão como fotógrafo para valer. Amplamente experiente para nos trazer também muito conteúdo sobre fotografia nos casamentos. Sérgio, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por este convite, eu agradeço muito estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Imagina, o prazer é nosso. Já dei um spoiler, como a gente costuma falar hoje em dia, um spoilerzinho. 20 anos... 26 anos como fotógrafo, mesmo profissional, mas ele misturou com a engenharia, você contava pra gente nos bastidores, mas é uma história que começou bem antes, quando você era ainda ninho, pequenino ainda, bem guri. Um ninheta. Não, meu pai era fotógrafo, então meu pai era um fotógrafo que tinha muito trabalho, e então quando ele começou a ter vários casamentos no mesmo dia, então era bem diferente fotografar que hoje. Então, ele montou uma equipe da minha mãe e ele. E eu ia ajudar o meu pai desde que tinha 8 anos, 9, 10. E já ajudava? Já ajudava. A partir dos 11, ele preferia que, quando tinha um só casamento, preferia que eu fosse, mais que fosse a minha mãe. Então, já desde os 11, virei assistente de fotógrafo para assistente de luz. E acompanhava ele quase todo fim de semana. Aí foi criando gosto pelo... Não, aí fiquei não gostando da fotografia. Não, ele foi criando desgosto. Porque a situação era muito diferente, ou seja, era filme e é uma fotografia muito mais empadronada. Não sei se vocês me corrijam, desculpa o meu português. Era uma fotografia mais quadrada. Mais quadrada, né? Tinha um storyboard que você tinha que contar essa história. E era então, no filme, não? Era um filme, falou, então tinha que sair... Um trabalho muito maior. Eram 50 fotos que você tinha que tirar essas 50 fotos. Então, era tudo A, B e C. Todos os casamentos eram iguais, então era bem entediado. Eu não gostava e eu não quis ser fotógrafo. Eu falei para meu pai, eu posso te ajudar, mas eu não vou ser fotógrafo. Eu quero inventar, eu quero me virar na engenharia eletrônica, eu quero ser engenheiro. Aqui no Brasil a gente diz que a gente morde a língua. Pois é. Tu já mordeu a língua, bastante no começo da minha vida profissional. Mas até que tu tá falando bem português, mesmo com a língua mordida. Não, e aí fiz a minha carreira, só que meu pai falou, você pode fazer o que quiser, mas os estudos você vai pagar com que você me ajude nos fins de semana. Ou seja, vai trabalhar ajudando o pai, ganha o teu dinheirinho e paga a tua faculdade de engenharia. Exatamente, isso que eu fiz. E aí o engenheiro não deu muito certo. Não deu. Deu muito certo. Tava indo bem. Só que... Tava indo bem aonde? Deu muito certo, virei fotógrafo. Chegou um entrevistador e falou, cara, para uma empresa na Alemanha, e falou, cara, a gente quer te contratar, mas o teu inglês está muito fraco, então acho que seria bom fazer um estágio. E eu procurei um estágio. Aí eu quero. Mas já para ir para a Alemanha. Entre aprender o inglês, eu vou fazer fotografia. Não, espera. Isso era para ir para a Alemanha, trabalhar como engenheiro. Patrícia, espera. Não, estou esperando. Espera essa. Escuta essa. Não, então, eu fui a procurar estágio. Só tinha 3 lugares no mundo nesse momento, porque as datas que eu peguei era bem tarde, tá tudo ocupado já, só tinha Brasil, Egito e Tunísia. Aí eu peguei minha enciclopédia, porque naquele então não tinha internet. Sim. Aí vi Brasil, Florianópolis, praia dos ingleses. Aí tem que falar inglês. É demais isso. Não, é sensacional. Não, na verdade, é que era a única... Aqui, Florianópolis era o único lugar que tinha um tempo suficiente para eu terminar minha faculdade.
Então vim aqui. Achando que ia falar inglês? Mas te contar que por ali o que se mais fala é espanhol, né? A questão é que alguns dos meus companheiros tinham vindo para São Paulo. Eu perguntei para eles: você aprendeu inglês? Cara, lá tinha um pessoal de todo mundo, do Japão, da Inglaterra, da América. E no fim de semana, todos os estagiários nos reuníamos e deu para aprender alguma coisa de inglês. Então, beleza, vamos provar. Aí cheguei aqui, só tinha mais um estagiário que era também da minha região. Aí quando acabei o estágio, o cara perguntou: tu tá falando inglês bem? Are you speaking English? Yes. Estou falando muito bem. Aí não ganhei o trabalho. Aí não deu certo. Não deu certo. Aí ele não conheceu nem os ingleses da praia, porque eles não estão lá. Não, já saíram há muito tempo. Pior, porque eu fui morar em Canasvieiras. Só espanhol. Argentino. Sérgio, é demais. Mas foi uma... Faz sentido, né? Se a praia deles, claro, não deveria ter claro. Mas não tem. Aí começa a provar a fotografia na tua vida. Aí eu virei... isso. Aí foi quando eu conheci aqui a minha mulher, que é parte importante da minha história como fotógrafo também. Porque que é natural de Santa Catarina, está aqui inclusive nos assistindo. Mas eu voltei para a Espanha e eu acabei me formando, não consegui esse lugar, mas acabei trabalhando como engenheiro em uma empresa grande na Espanha. Só que aconteceu que chegou a revolução digital na tecnologia e, claro, meu pai não conseguia mexer com digital, acompanhar essa evolução, que para mim era bem natural. Ou seja, era o que eu tinha estudado. Então eu acabei ajudando ele. E toda sexta-feira, acabando no meu trabalho, eu ajudava ele. E nesse intermédio, nesse intervalo, eu comecei a fotografar mais livremente. Ou seja, os casamentos já não eram os casamentos que ele pedia, sino eu acompanhava ele para dar um backup nos trabalhos. E aí comecei a gostar, porque não estava fazendo as fotografias que ele queria. E sim do teu jeito. Sim do meu jeito. E aos poucos eu estava trabalhando como engenheiro, mas pensando no casamento que tinha o fim de semana. Então chegou uma hora que tu fica olhando no futuro que você quer fazer quando passem 20 anos. E não era engenheiro. E não era engenheiro, não era estar colocado nos telhados, colocando antenas ou direcionando os projetos, sino contando as histórias de amor, contando histórias de pessoas, momentos de alegria. Cara, isso acabou me tocando muito. Que bom que chegasse nesse ponto, que eu já vou até antecipar uma pergunta aqui. O que mais te fascina? As pessoas. As pessoas. Eu adoro... Cada expressão, uma história, Cada história. Eu adoro estar com as pessoas, perguntar qual é a história deles, que eles apaixonam. Então, isso que eu mais gosto de todos os trabalhos que eu faço, estar com as pessoas e tirar um sorriso deles, a felicidade. Isso, cara, nos casamentos é um privilégio. Tu tá nos momentos felizes. Quando eu encontro um casal que eu fotografiei, eles desenham um sorriso na sua cara, não mais ver, porque é um momento feliz. E eles lembram sempre, quando estão me vendo, do momento feliz da sua vida. Isso é muito bacana. É um privilégio. É um privilégio ter sido escolhido para estar ali com uma família, com um casal, com 2, 3 famílias, ou o que seja, para acompanhar esse momento, né? Uhum. E a gente fica feliz que tu foi para a fotografia, porque o trabalho é divino, a gente sabe, é um trabalho de excelência, e mais feliz ainda porque passou aquele tempo em que era um padrão, porque se tem uma coisa que faz toda a diferença na fotografia de casamento é a assinatura do fotógrafo. É a maneira com que o fotógrafo consegue enxergar aquele evento, interpretar e colocar nas imagens o toque pessoal do fotógrafo, né? Então, assim, é por isso que me perguntam, né? Algumas pessoas que não são fotógrafos, meus amigos, assim, perguntam: Maeda, como é que tu consegue fotografar todo final de semana casamento e fazer sempre a mesma coisa? Mas não é a mesma coisa. Porque sempre é diferente. Ou seja, as pessoas que estão envolvidas são pessoas diferentes, com gostos diferentes. Já imagino que você também, eu fotografei muitas famílias de fotografar o irmão e a irmã, e as fotografias, inclusive sendo a festa no mesmo salão,
é tudo diferente. É tudo diferente. Então, isso é muito legal, ou seja, é uma coisa que é muito bom. Tem passado 20 anos, mas fotografar um casamento hoje em dia não tem nada a ver o de hoje com o de amanhã. Exato. Eu já fotografei na Espanha, Uhum. contigo, fizemos alguns casamentos, né? Mais ou menos uns 5, 6 casamentos. Sim. E tu já veio aqui em Floripa algumas vezes e já fotografou comigo. Eu sei das diferenças Aham. entre a Espanha e o Brasil, mas eu queria saber de ti, assim, quais são as principais diferenças que tu percebe, assim? Na fotografia ou no casamento? Nos dois. Tá, eu vou começar por parte fácil, que é no casamento. Tá? Ou seja, no horário do casamento, mais ou menos, pode ser parecido. O horário... O horário, ou seja, quando na igreja, vai primeiro para a igreja ou na sala de festas, que vai ser o casamento. E o que muda muito é a costume na Espanha da janta ou do almoço. Porque quando acaba a cerimônia, o pessoal tem o buffet, tem uns garçons repartindo a comida, Um coquetel. um coquetel, depois sentam. E normalmente aqui você sabe como que já o pessoal vai comendo, tem lugares na sala de festa, tem a música já tocando. Uhum. Lá não, normalmente fica sentado e fica 2 horas sentado servindo na francesa, e fica muito mais entediado, não é tão dinâmico. O brasileiro não saberia fazer isso, né? O brasileiro, quando ele vem para um casamento, ele vem com o coração, com a festa, não que o espanhol não tenha, né? Sim. O Mas é sentimento. muita tradição. Mas o brasileiro não consegue sentar e esperar. Ele vem para a festa, ele se emociona na cerimônia e em seguida ele já Quer quer extravasar. É muito engraçado dividir essa Ou felicidade. seja, lá nós temos mais etapas definidas. Então, Exato. tem a celebração, daí tem o momento do jantar, aí se espera, depois a pista abre, depois a festa começa. Aqui praticamente são 2 etapas. Aqui terminou a celebração. Terminou a celebração, abre o agora bar, essa festa. abre o Vambora, bar tá e- valendo tudo aí, É. um pouco de janta, um pouco de desespero. festa. um pouco de- Terminou a celebração, abriu o bar, começou a música. E esse Aqui E aí é o pessoal assim. vai jantando junto e vambora, né? Sim. Lá daí- não. E daí tem as fotos das famílias e é um desespero, porque tem que fazer tudo muito rápido. Para poder ir curtir, já Exato, começar a exato. curtir a festa. Isso, e- eu adoro isso daqui. Lá na Espanha, mas eu fiz também fotografias de outras nacionalidades, tipo Romênia, Sim. que eles têm outras tradições, então eles também sentados, mas entre prato e prato eles levantam, dançam. Sim, À meia-noite eles segrestam a noiva e desaparece, o noivo tem que conseguir resgatar ela. Olha, interessante. O bom Não, é melhor não dar ideia. Nós estivemos juntos num casamento na Grécia, e apesar de ser um casamento de brasileiros, mas teve um ritual grego também. Lembra dessa? Sim, Quebra de prato sim, e sim, também. já é uma outra cultura. E você percebeu também que o jeito de sentar, jantar e depois Também começar a festa. Exatamente. Itália, Grécia, Espanha, Brasil, Uhum. alguns locais que você já teve a oportunidade de trabalhar. Isso. Qual foi o que mais te marcou, assim? O que mais me marcou o Brasil, sem dúvida. Ah, é? Ou seja, porque eu adoro a festa, ou seja, adoro como se fazem os casamentos aqui. Eu acho que é um privilégio poder fazer um casamento. O formato. O do formato já não tem pausas. Então isso acho muito bacana. Acabou a cerimônia, começou a festa. E isso para mim, que a gente quando tu tá fotografando tá com muita energia, tá Sim. Concentrado, concentrado. Tá Então com uma ficar energia- sentado 1 hora sem fazer nada dá não uma é quebra, bacana, né? dá uma quebra. Então, quando eu faço isso na Espanha, normalmente eu levanto, janto ou como a comida que tenha e eu me levanto para procurar o que está acontecendo para não ficar parado. Para não perder Para não perder o ritmo, o né? ritmo do Energia. casamento. É. O Sérgio, me conta um segredo aqui entre nós. O homem é bom aí mesmo, é? Cara, não é que seja bom, é que ele tem um olhar privilegiado. Ou seja, como se diz? É nojento. Ele tá muito ele tá brasileiro. andando muito com o brasileiro. Pra mim, o Sérgio, ele é o espanhol mais manezinho que existe. Também vem morando na Praia dos Ingleses. Deixa eu aprender inglês aqui na Brasil. Deixa eu explicar. Tu imagina, eu fiz um casamento com ele faz uns anos atrás. Estava fazendo Quantos anos, perdão? uns anos, não sei. Alguns anos anos, antes da pandemia. E estava fazendo o make-off da noiva. Tava a noiva, a mãe, o pai. Uma situação legal.
tu tá fotografando, vai procurando, vai de um lado ao outro, vai se mexendo. E ele estava fazendo os detalhes. Aí, aos poucos, ele vem, me mostra aí o que você fez. Mostrei, não tinha nenhuma foto assim mais legal. Ele fica assim, olhando, levanta a máquina, agarra, dá uma achadinha, dispara. Aí ficou. Cara, uma foto inacreditável. Através da percha, como é? Não sei, Do visor? Não, do cabide. Do cabide, com a composição, com o pai. Meu Deus. Ou seja, só ele vê o que ele vê, né? Nós estamos aqui, senhores, falando do Lauro Maeda, né? Pode parecer. Então, é muito bom ver ele trabalhar, porque ele tem um olhar privilegiado e eu aprendi muitas coisas dele. É que a fotografia, eu percebo assim, ó, quando eu entendi que o fotógrafo tem dois tipos de fotógrafos, o criativo e o perceptivo. E eu me puxava muito para ser criativo. Pô, tem que ser criativo, tem que ser criativo. Quando eu percebi que eu era muito mais perceptivo do que criativo, aí a coisa aconteceu. O que é perceptivo? Perceptivo é tu visualizar as coisas acontecendo na tua frente e tu naturalmente conseguir encaixar o enquadramento, fazer a composição certa, com a luz certa e esperar o momento certo. Que é a naturalidade. É a naturalidade. Mas o momento certo fica só quando tu tá na frente com a câmera. Então, a percepção não é só do momento do clique, é você entender que aquilo vai acontecer. Existe algo que me diz que algo vai acontecer aí. Reforço, é a naturalidade. Tu Exato. tá ali prestando atenção, isso. A vida real tá acontecendo e tu tá trabalhando e ali tu tá tirando os melhores. No caso da criatividade, seria o quê? Adaptar um determinado cenário, combinar ali, pô, vai ficar muito legal aqui, então nós vamos fazer isso aqui e tal. Exato. Que tá valendo também. Também tá valendo. Claro. Na verdade, quando você funde esses dois estilos, esses dois tipos de trabalho, você tem algo muito legal. Porque você consegue captar momentos que são totalmente espontâneos e você ali soma isso a um trabalho criativo. Então, pô, tem o melhor dos dois. Isso é muito legal. Isso dá uma riqueza para o trabalho muito grande. Então, assim, o que ele viu são fotos perceptivas que a gente está em busca o tempo todo, claro, mas que talvez eu tenha alguma coisa em mim que me diz o seguinte, olha, pô, essa situação tá assim, daqui um pouco vai acontecer alguma coisa legal. E aí eu já faço o enquadramento, eu já faço a composição, eu já vejo como é que tá a luz e só fico esperando acontecer. Às vezes as coisas acontecem em 2 segundos, às vezes acontecem em 2 minutos, mas eu sei que vai acontecer. E eu fico. Aí acontece. Fotografia é antecipação. Ou seja, se tu não tá lá preparado para o que vai acontecer, tu não vai conseguir fotografar. Se tu viu a olho nu, ou seja, sem a câmera no olho, tu não tem a foto. Isso vai de encontro a uma coisa que eu levo para todos os meus clientes. A fotografia de casamento tem que ser realizada por um fotógrafo de casamento. Porque não importa se ele é mais perceptivo, mais criativo, não importa. Ele está preparado para o que vem. Né? Claro. Da sua forma, do seu jeito. Tem inúmeros fotógrafos de casamentos maravilhosos. Cada um do seu jeito está preparado. Não adianta pegar um fotógrafo de moda ou de surf ou de qualquer outra área maravilhoso, mas ele não sabe o que vem. Ele não conhece a rotina de um casamento. Então, independente da forma como ele trabalha, ele tem que ser um fotógrafo de casamento, porque só esse profissional está preparado na sua própria medida para aquilo que vai acontecer. Porque a fotografia criativa, tu pode exercitar a tua criatividade. Sim. De domingo a sexta, tu pode exercitar quanto tu quiser para poder fazer isso no sábado, no casamento. Sim. E a percepção, como é que faz? E o conhecimento, né? Se eu não conheço casamento, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Às vezes eu tô no lugar errado, na hora errada, e eu perdi, e fotografia não pode perder, né? Perdeu, acabou. Já era. Mas às vezes o que acontece hoje em dia com as redes sociais é que um fotógrafo de moda, que pode parecer que tem uma fotografia boa, faz as fotografias de casamento e depois só posta as 10 melhores fotografias. Sim. Que são muito boas, Sim. que te pegou a essência do casamento, mas a lembrança completa do casamento, aí fica faltando coisas. O que mais frustra um casal de noivos, e a mim como profissional na minha função, é aquela fotografia que não foi feita.
Aquela fotografia que não foi feita é a que mais é o que frustra. E um fotógrafo de casamento, ele não vai deixar acontecer isso, porque ele está preparado, ele tem uma equipe preparada, ele já se mobilizou e se preparou para tudo que venha. Aí, claro, cada um pega do seu jeito, uns pegam mais, outros menos. Equipe é um ponto importante isso que tu falou. Porque eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho uma equipe competente, que eu consigo me distanciar, muitas vezes, olhar de fora aquilo que está acontecendo, porque tem 2 fotógrafos ali fazendo trivial. Sim. Garantindo que precisa. Exatamente. Então, equipe é uma coisa fundamental. Você falou sobre a questão rapidamente ali, sobre uma palavrinha no meio de uma frase que eu pesquei, que é a questão das redes sociais. Como é que se lida hoje com os celulares, né, nas cerimônias, enfim? Porque isso é presente, né? Não é futuro, não é cada vez mais. Então você vai fotografar uma cerimônia de casamento e tem aquelas centenas de celulares aí na tua frente, ou dezenas. Lá tem muito disso? Poderia responder dos 2 jeitos, lidar de forma pessoal e lidar de forma profissional. Vamos lá. A minha visão pessoal disso é entender por que a pessoa está fotografando esse casamento, ou seja, com o seu celular. Porque se tem profissionais, se tá todas as pessoas queridas que estão lá estão nesse momento, para quem tu está gravando isso? Para que às vezes está gravando a cerimônia inteira. Se é para que uma pessoa que está fora e quer mandar esta noite, tá. Não, mas essa até poderia entender. Essa resposta, eu acho que até ela é fácil a gente encontrar, mas se a gente parar para pensar mesmo, ela é difícil de compreender. Exato. Que é para abastecer rede social, não tem? Mas não querer abastecer a sua rede social, mas para quem? Para movimentar a sua rede social. É isso que as pessoas querem. Mas aí eu fiz um Valorizam casamento... mais isso às vezes, né? Não, mas eu fiz um casamento onde a mãe da noiva estava com um iPad gravando assim a entrada da noiva. Eu já fiz também. Eu não podia ver a cara da noiva, Eu da mãe da noiva. já fiz também, Sérgio, um casamento em que a mãe da noiva passou toda a cerimônia Com o celular na mão. com o celular filmando o que estava acontecendo. Um iPad. E nós fizemos um casamento, tive o privilégio de fazer um casamento contigo fim de semana passada, em que nós vamos ver depois nas imagens de vocês, a hora que a noiva entrou. Eu me arrisco a dizer que 90% dos convidados estavam assim. 90%. Porque às vezes todos os celulares alinhados podem ficar uma foto legal. Às vezes eles iluminam e pode ficar um jeito. Às vezes se incomodam e sobretudo incomodam as pessoas. Aqui no Brasil não tem tanto costume, mas às vezes na Espanha o cara com o celular fica no meio do corredor. Mas acontece. Eu participo de vários congressos e vou a palestras e tal, participo bastante. E aí a gente ouve muitas histórias, né? Sim. E uma das histórias, aí é pra gente ficar, pra refletir, né? Uma das histórias de uma fotógrafa que atua nos Estados Unidos e ela estava num período de vários eventos, cobrindo vários eventos. O celular tocou e aí dizendo assim, ó, tu não vem pro casamento? E ela achava que o casamento era no dia depois, não naquele dia. E aí o que aconteceu? Ela estava umas 2 horas do local do casamento e aí ela ligou para a cerimonialista logo em seguida pedindo para todos os convidados fazerem fotos do casamento enquanto ela estava se deslocando. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Todos esses convidados ficaram, claro, já estavam com esse intuito de... Já iam fazer, né? E acabou que aquela parte onde ela não estava no evento, ela conseguiu pegar, resgatar essas fotos e montar um álbum com a continuação depois que ela chegou. É o lado bom, né? É o lado bom. Então, quer dizer... Tem os 2 lados. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Mas isso me faz... chegar num ponto de equilíbrio. Exato. Isso me faz lembrar uma história que eu vivi faz pouco tempo. A noiva contratou um fotógrafo que não era de casamento. Apesar de todas as explicações, pedidos meus para ela, com todas as considerações da minha experiência, não. Meu amigo vai fotografar. Tá bom. A noiva é a noiva, o casamento é dela, o amigo vai fotografar. Na hora do making off, a noiva quase pronta, ele não chegava. Eu liguei para ele e disse, estou saindo de casa. O casamento é em Florianópolis. Eu disse, onde é que tu mora? Ele disse, em Porto Alegre. Ele estava a 1h30 de iniciar a cerimônia. E assim, eu não...
E eu dizia para a noiva, teu amigo não vem, ele tá vindo. Aí chegou uma hora que eu disse, não tem amigo nem meio amigo, eu sou profissional, vou ligar para ele saber onde ele anda. Resumindo, tive que pedir socorro para um fotógrafo profissional de Florianópolis, o primeiro para quem eu liguei, que foi o Lauro. Graças a Deus, naquele dia não tinha nada, veio correndo e conseguiu salvar. O fotógrafo do casamento chegou no meio da pista, 11 da noite, o casamento era 5 da tarde, e veio de encontro aquilo que eu digo, né? Contratou um profissional que não é de casamento. E a gente teve que passar por isso. Hoje a noiva me agradece muito, porque as fotos ficaram lindíssimas. Teve um fotógrafo profissional, entendeu o que eu estava tentando dizer, mas por muita sorte a gente conseguiu resolver. E se não consegue? E ainda nessa questão das redes sociais, daí eu vou trazer um outro exemplo do outro lado, que eu fui celebrar um casamento em Itapema, não faz muito tempo não, finalzinho do ano de 2023, e aí me pediram para que é uma outra ponta, que eu também acho complicada, porque a gente tem que tratar cada vez mais as coisas como real, são, né? Como elas nem são. Nem muito para cá, nem muito para lá, tentar achar um ponto de equilíbrio que a gente consiga trabalhar e não prejudicar, enfim, mostrar naturalidade, né? E aí a ideia era que eu anunciasse antes da celebração, como mestre de cerimônias, por exemplo, que eu sempre falo isso, trabalho como mestre de cerimônia, mas a cerimônia é uma coisa, a cerimônia de casamento é outra. Eu vou ali para abrir, dizer e começar. Claro. Nem para chamar atenção, né? Porque os protagonistas são os noivos. Sim. Aí queria anunciar assim, olha, a pedido dos noivos está proibido a utilização de celular. Não pode usar celular durante a cerimônia, por gentileza, guardem seus celulares, tal. Aí espera um pouco. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tal, não sei o quê. Aí eu assim, tem certeza, mas a noiva já não pediu isso já. E, a noiva já pediu, eu não estou vendo ninguém com o celular, mas tudo bem. Então, de repente, o pessoal do cerimonial, eram poucos convidados. 80%. Então passa ali rapidinho, não esqueça o celular, tal. Tá resolvido, não precisa falar isso, fica assim, anunciar mais tal. Mas a preocupação dos noivos, né, que hoje cada vez menos comum, mas tinha essa preocupação de que as pessoas estivessem concentradas. Não era porque não podia divulgar, não é isso. Mas queriam que os convidados estivessem concentrados na cerimônia. Estivessem presentes totalmente. Exatamente. Mas isso vai mais também como a gente vive a vida. Ou seja, às vezes, quando a gente pega o celular e tem muita fácil de fazer uma fotografia, às vezes esquecemos viver os momentos. Então, eu normalmente, as pessoas falam, tu não vai fazer foto de hoje aqui? Não, estou vivendo o momento. Ou seja, eu já fiz uma foto, tenho a lembrança deste momento, e a partir de agora vou viver, não vou pegar o meu celular. Muito comum nas viagens, né? Que as pessoas viajam e passam mais tempo batendo fotos. Mas nas viagens, aniversários, lugares, ou seja, no dia a dia, os nossos celulares estão cheios de imagens que muitas vezes não vamos voltar a ver, mas que estamos vendo através de uma tela, em vez de ver através dos nossos olhos. E quando a gente fala em fotografia, muitas pessoas não param, né? Porque é algo simples, mas muito óbvio, mas a gente não para pensar nisso. É uma linguagem, né? Tudo é linguagem, né? Cenário é linguagem, roupa é linguagem, não é só a linguagem falada, né? O gestual e tudo vai. Então, tudo que vocês trazem para a gente é linguagem, não precisa ter alguém falando ali. O que a gente está enxergando ali tem muita informação. Vocês trazem muita coisa para a gente. Né? Isso é muito... lá na Espanha, os noivos, hoje, atualmente, buscam uma fotografia mais espontânea mesmo, assim como a gente vê aqui, ou tá meio... Não, a gente está vivendo uma revolução, eu acho, mas eu acho que o mais importante é que hoje em dia tem um espaço muito mais aberto para qualquer tipo de fotografia. Já não é como era nos tempos do meu pai, que todo mundo fazia a mesma coisa, ou seja, não tinha diferença. Hoje em dia é muito importante entender, já não o que eu procuro nos noivos, sino o que vai tu oferecer para os noivos. Ou seja, às vezes os noivos perguntam, se eu tenho a data ocupada, me pode indicar um fotógrafo que cobre mais ou menos o mesmo que tu? Não está aí as coisas, que tipo de fotografia tu quer, qual é a proposta? Então, sim que é certo que na fotografia, no mundo da fotografia, está vivendo uma revolução e as pessoas querem uma fotografia mais natural, mais espontânea, mas isso já vem tempo atrás acontecendo. Então, hoje em dia, é importante que o fotógrafo transmita o que ele vai fazer e ser autêntico. Então, porque isso vai ser que as casais que gostem dessa fotografia vão achar ele e ele vai se sentir melhor. Não porque está de moda fazer tal coisa, tu vai fazer isso. Sim. Porque senão vai ser pior.
E não adianta querer que um fotógrafo faça o que o outro faz, porque o olhar de cada um é único. Claro. Exato. Eu não me posso comparar com o olhar dele. Eu vou fazer um trabalho diferente, vou trabalhar com outro tipo de textura. Pode ser que os nossos trabalhos sejam compatíveis, mas às vezes outro fotógrafo, ou seja, eu coloco uma foto no mesmo álbum de Lauro e pode ficar legal, e tem outro fotógrafo com um trabalho bem diferente que não vai conversar né? Esses dois Sim. tipos de trabalhos. Mas tem uma coisa em casamento que eu acho que ainda a gente tem que manter, que são as fotografias para a história, né? A noiva com a mãe, a família, a avó com a avó com a noiva, a pessoa importante para ela. E essa fotografia não cabe a mim dizer para um fotógrafo como é que ele vai fazer, de forma alguma, né? Longe de mim essa pretensão. Mas eu sempre gosto de explicar para os noivos e pedir permissão para eles para que elas sejam feitas, porque não tem como dizer para uma avó, depois do casamento, que ela não tem uma foto com a neta. Mas tem muitos fotógrafos hoje em dia que eles falam que eles não fazem essas fotografias. Mas então eles deviam fotografar outro tipo de festa, porque tem festas para as quais não precisa dessa fotografia. Casamento é muito importante em termos de história da família. Claro. Ou então ter um fotógrafo na equipe dele que faça essas fotos. Ele não precisa fazer. Mas aí as pessoas têm que se disponibilizar. Claro. Então, com os meus clientes e vários outros profissionais que cumprem a minha função, agem da mesma forma, a gente explica, a gente argumenta e a gente mostra o porquê. Né? Eu não tenho como dizer depois para uma noiva, eu não tenho uma fotografia com meu pai, eu me esqueci de pedir para o fotógrafo, ou o fotógrafo não quis fazer, não cabe num casamento. E muitas vezes a gente passa o inverso, os noivos não querem fazer, e aí a gente dá uma apressada, insiste um pouco, conversa entre o fotógrafo e o cerimonialista para dar uma ajeitadinha ali, mas a gente não deixa passar, porque via de regra, se faltar, ela vai ser sentida. Essa falta vai ser sentida e vai ser para o resto da vida. Sérgio, acredite se puder, momento que a gente chega do nosso episódio aqui, do nosso Pode Beijar, que o convidado contou uma história que de alguma maneira, enfim, no teu caso específico, nesses 20 e tantos anos aí, tenha te marcado, ou pela curiosidade, ou pelo incomum, ou por ser engraçado, enfim, conta uma história pra gente. Pois tem várias, assim, mas vocês me avisaram disso e Lauro me lembrou de uma que eu tinha contado, que eu moro numa região que é na praia, então alguns casamentos acontecem na praia. Litoral sul da Espanha. Litoral leste. Leste ali, está, Valência. Não, sul não, sul com Portugal, né? Então, estamos perto da praia de Malvarrosa, que é uma praia bem bonita, bem conhecida em Valência. Não é nessa praia, mas pertinho. E o casamento ia acontecer na praia, afinal, não era de manhã, a meio-dia. Era que aí às vezes acontecem os casamentos de meio-dia. E então chegamos aí, tudo lindo, lugar bem decorado, e começamos a fazer as fotos. E o pessoal começou a chegar na praia. Aí o pessoal que chegava na praia tirava luz. Público. O pessoal público, ou seja, não os porque convidados. Estava longe, estava numa distância prudencial, não estava pertinho, mas estava longe. Aí o pessoal começa a tirar a toalha, tirar a calça, tira tudo. Era uma praia nudista. É nudista, assim que se fala? É nudismo, né? É nudismo. E, cara, tava longe, só que para fotografar. É engraçado. E para piorar a situação, tinha um cara que tinha muito interesse no casamento, então ficou perto olhando o casamento. Com tudo a mostra. Com toda a mostra, toda a atenção. Bem natural. Bem natural. Bem tranquilo. Sim, ele estava na praia dele. Hoje em dia, com a inteligência artificial, seria mais fácil tirar ele. Mas eu esconder certas coisas. Mas, cara, era bem engraçado estar procurando como coloco a câmera para não conseguir. Como eu tiro essa pessoa dessa foto, Por né? gentileza, o senhor que está sem nada, o senhor pode chegar dois o senhor que está muito à vontade aí, por favor. E ainda que não foi nesse casamento justamente, mas em outro casamento, também na praia, um cara ficou bem colado com os convidados, ou seja, mas estava só com a bermuda, só. Sim.
E em umas fotos não dava para tirar ele, era uma foto bem bonita. Então todos os Meus convidados todos lá, convidados era uma boda ibicenca, todos de branco e ele só com calção de banho. calção de banho dos Avengers. Meu Deus, não dava para fazer nada com ele porque não podia tirar, não estava no meio. A foto era bonita, era a foto dos anéis, não lembro exatamente a foto. O que fiz foi vestir ele com Photoshop, peguei a roupa de um convidado e coloquei a roupa nele. E o transformou em convidado. Eu transformei em convidado. Eu não falei nada para os noivos até a última revisão do álbum. Aí falei, cara, tá certinha esta fotografia, tá bonita, tá? Perguntei, e esse convidado quem é? Por parte de quem dos dois? Cara, eu não conheço eles. Aí mostrei a foto original e falou, tá bom, aceitamos que o convidado apareça. Mas isso é uma das... Mas tem que aparecer desse jeito aqui. Tem que aparecer. Não jeito, dava para pagar. Às vezes tu pode tirar uma pessoa, mas nesse momento, tal como estava nessa fotografia, era impossível. Tinha que estar. Sérgio, pergunte agora o Cálice para Sempre, a Juliana de Joinville, norte de Santa Catarina. Ela fez uma pergunta que, de certa forma, nós respondemos aqui ao longo da nossa conversa. Você prefere fotografar casamentos na Europa ou no Brasil? Você falou no Brasil, né? Explicou também o porquê, na questão de que a festa não tem pausas, termina a cerimônia, vai tudo direto. Então, eu vou ser mais específico. Tem algum local, assim, que realmente, seja do Brasil ou qualquer outro local do mundo, que tenha te marcado de alguma forma? Nossa, aqui eu fotografei e foi inesquecível. Eu sou suspeito nisso, porque é o lugar onde eu casei. Que eu casei no Brasil. Onde? Na Casa Coupé, sim, Foi na... Terraço da Ilha. Terraço Cacupé. Terraço Terraço Cacupé. Cacupé. Terraço Cacupé. E Só tem pode uma- pedir ajuda. Os universitários. Então, Em Cacupé, aqui na ilha, então, aqui em isso. Florianópolis. isso, então, para Foi mim... no fim da tarde? Foi no fim da tarde. Então tem um pouco virado Tem um pro pôr do sol lindo. lindíssimo. Então, para mim, chegamos já à noite, porque estava chovendo, foi um dia chovendo, mas eu tenho um lugar especial. Lamentavelmente, eu não tinha essa data disponível. Tu Mas não a, fotografou? mas a minha equipe fotografou. Ah, né? muito Fotografou. bem. Que ano foi? 2009. 2009. Lá é bonito mesmo. Realmente. Legal. Aqui a gente tem vários locais. E Tem. tem algum lugar que tu sonha fotografar um casamento? Assim, um lugar que tu fala, não, eu preciso fotografar. Se cair um casamento para mim naquele lugar, eu faço de graça. Mentira. Mas é mais Não, ou menos não nesses entrega. termos. Assim. Mais ou menos nesses termos. Não, mais que um lugar, eu É o comecei tipo de casamento, sei lá. são as pessoas. Tem pessoas, ou seja, se eu tenho um sonho de casamento, de fazer o casamento, é falar, não me conta a tua história e eu vou decidir se eu quero fotografar. Mas que o lugar seria que pessoas fotografar. O meu sonho mais de fotógrafo de casamento seria eu escolher os noivos. Sim. Se a história deles fosse legal, se eu me involucrasse, não fotografar qualquer um que pudesse pagar o meu preço, sino fotografar as pessoas que querem fotografar. É mais, muitas vezes os meus amigos me perguntam, você quer assistir como fotógrafo ou como convidado? E eu sempre respondo que eu quero ser fotógrafo, que quero estar na frente, ver a emoção de cada um deles e viver o casamento desde esse ponto privilegiado. É inegável como a relação entre o cliente em um casamento e o profissional contratado, principalmente os profissionais que têm que estar ali junto, fotógrafo, Mais o próximo, né? cerimonialista, o celebrante que está tratando do momento mais significativo, como essa relação ela estabelece o resultado do trabalho, Com né? certeza. Quando a gente está nessa condição e tem uma relação de segurança entre nós e de carinho e de cuidado, é outra resposta, né? Não que a gente vá falhar se essa relação não existe, mas quando ela existe, a gente trabalha, além de trabalhar com o profissionalismo e com a experiência e o cuidado que a gente tem, a gente põe amor naquilo. Eu adorei esse ponto que ele colocou de inverter as coisas, né? De uns clientes não escolher o fotógrafo, mas o fotógrafo escolher os clientes, as histórias deles. Né? E a resposta é outra, né? É outra. A gente vai sempre trabalhar com muito cuidado em qualquer situação, mas quando existe amor e uma relação envolvida, esse cuidado se transforma numa resposta muito mais bonita. E também depende muito do profissional. Nos últimos anos, eu decidi reduzir o número de casamentos que fazia por anos, para poder estar mais tempo com meu filho. Sim. Então, a minha mulher que
faz parte do equipe, é uma fotógrafa, mas faz muitas mais coisas, inúmeras. Decidimos que fazer menos casamentos ao longo do ano, Sim. ter um limite de casamentos por ano, e aí o que aconteceu é que conseguimos nos involucrar mais nas histórias dos noivos. E vivimos mais essas Sim. histórias. Mais então, intenso, né? é mais intenso. Então, É mais intenso. por isso a minha resposta é totalmente atual, porque é como estou vivendo hoje em dia o fotografar um casamento. Que acho que é super importante viver assim. Aí vive mais os noivos, vive mais a tua vida e a tua família também. Claro. Dá mais tempo para ti. Sérgio, que alegria tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela conversa, por aceitar o nosso convite. Seja sempre bem-vindo ao nosso Pode Beijar. Seja sempre bem-vindo ao Brasil, a Santa Catarina. Boa estada e volte sempre. Muito obrigado. Um prazer autêntico estar com vocês aqui. O Obrigado, prazer Sérgio, é obrigado. nosso. Obrigada, Sérgio. Obrigado a você também pela companhia. Mais um episódio do nosso Pode Beijar chegando ao fim. Logo, logo teremos outro no ar. Vá acompanhando as nossas redes sociais, o nosso Pode Beijar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, enfim, vá acompanhando, a gente vai informando também, vai trocando figurinha, vai mandando a sua mensagem. E logo, logo a gente anuncia o tema do próximo programa. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.